Olá, amigos, então vamos aos versículos do dia. Nesse dia de hoje, domingo, dia 26 de janeiro de 2025. Vamos estudar a Bíblia, vamos ler. Acabei de realizar a oração. Vocês que estão chegando agora, só é entrar aqui no canal, é Tempo de Oração, que você vai ter a oração de hoje. Ficou gravada a live, a oração está aqui gravado. Então você pode participar conosco, tá bom? Nós vamos então agora ao versículo do dia. São dois versículos. Isaías 42, versículo 3, como também Mateus 18, versículo 10. Então vamos lá. Aqui, deixa-me colocar na tela a Bíblia toda. Vamos abrir? Vamos abrir a Bíblia. Então, tá aqui, já tá na tela, não tá? Chegou aí. Tá na tela de vocês. Muito bem. Então, deixa eu clicar aqui em Isaías 42, versículo 3. Olha quantos versículos são aqui, ó. São 25. 25 versículos. E o que tá falando aqui em Isaías, hein? Então, voltando a falar para vocês, sempre vai vir aqui livro de Isaías, né? E eu vou estar falando que Isaías é um período, o livro de Isaías é um período do ano 700 anos antes de Cristo. Tá bom? Isaías, 700 anos antes de Cristo. Isaías profetizou, trabalhou 700 anos antes de Cristo. E ali o livro de Isaías, ele vem trazendo muitos assuntos, tá? Então presta atenção, vou até trazer para vocês aqui alguns assuntos do livro de Isaías. Olha o que traz. Sempre quando vier Isaías, eu vou trazer aqui para você o conteúdo desse livro. Isaías, frequentemente chamado do profeta, o profeta evangélico, né? Porque como o livro de Isaías profetiza muito sobre o Cristo, sobre Jesus, então, sobre o Evangelho, então é o Evangelho do Velho Testamento, é o livro de Isaías, né? Por falar muito sobre a obra redentora do Messias. Tá vendo? A obra redentora do Messias. Em suas páginas se encontra mais sobre a pessoa e obra de Cristo do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Consequentemente, há muitas passagens importantes e queridas do livro, algumas das quais são, primeiro, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo, e aí vai, todo o livro de Isaías. Tá bom? Então, quando vocês leem o livro de Isaías, vocês entendam isso. Agora, esse versículo, esse tema, essa pauta que está trazendo hoje, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Querendo dizer o quê, hein? Vamos ler? Vamos lá. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem se fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fomega com verdade, trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz o Senhor que criou os céus e estendeu e espairou a terra
e tudo quanto produz que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito ao que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te porei e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu nome, nem meu louvor, as imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram e as novas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto nele há, vós, ilhas e seus habitantes. Alcem a voz no deserto e as suas cidades com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam rochas e clamem no cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anuncie o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e prevalecerá contra seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos, como a que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tomarei em deserto, e toda sua erva farei secar, e tomarei os rios e ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, falo-eis caminhar pelas veredas que não conhecerem, tomarei as trevas em luz perante eles, tornarei as trevas em luz, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouve, e vós, cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro? E a quem envio? A quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Tu vê muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não os ouves, nada ouves. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o e pela lei, e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e confundidos em cárceres. São postos por presa, ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenta e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e a Israel por roubadores? Porventura, não foi o Senhor aquele contra quem pecamos e nos caminhamos, do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira, e a força da guerra ele pôs labaredas em redor. Porém nisso não atentaram, e os queimou
mas não puseram nisso o coração. Meus amigos, isso aqui é muito profundo. Olhe para mim, por favor, se você pode, porque isso aqui tem uma profundidade tremenda. Veja bem de que, quando se trata de Isaías está profetizando e pregando e falando as coisas que vão acontecer antes da destruição de Jerusalém. Deixa eu perguntar para você, em que ano Jerusalém foi destruída? Primeira vez que foi destruído o templo, toda Jerusalém, em que ano? Marca isso no seu cérebro. No ano 600. Uns falam ano 605, outros falam ano 603, outros falam no ano 598. Não importa se foi 598, se foi 600, mas foi mais ou menos nesse tempo. Porque tem o tempo, o período em que Nabucodonosor foi e cercou toda a cidade, que foi aí entre 605 e 603, mais ou menos. Nós não temos data certa. A história, ninguém vai ter registro de data certa. Mas o ano, vamos arredondar para o ano 600. A primeira vez de que Jerusalém foi destruída, ano 600. Então, quando o profeta Isaías ele está profetizando, e ele está pregando, e ele está cheio do Espírito Santo falando, tanto ele está falando das coisas que vão acontecer, que estão acontecendo antes da queda de Jerusalém, como também no decorrer da prisão de Jerusalém. Você vê que vai falar de prisão, vai falar de cativeiro, vai falar de sofrimento, vai falar de morte, vai falar de muito sofrimento. O período da prisão, do cativeiro dos judeus foi justamente 70 anos de cativeiro. Mas aí Isaías, o ano 700, né? O ano 700, aí vem diminuindo. É logo após a entrada, a invasão dos sírios, quando os sírios eles entram e eles invadem Israel no norte, no sul de Israel, porque o norte de Israel ficou Judá e Benjamim. O sul de Israel ficaram as 10 tribos. Pense nas 10 tribos no sul de Israel, que é a parte maior de Israel. A parte menor é Judá, é o norte, aonde está implantado o templo que foi destruído. Foi destruído lá no ano 600 a.C. e novamente foi destruído no ano 70 depois de Cristo. 2 vezes esse templo foi destruído e continua no chão até hoje. Continua derrubado. Continua no chão. Dizem que vai ter uma terceira reconstrução do templo. Uns falam uma coisa, outros falam outra, mas é muito complexo sobre isso, porque são interpretações das Escrituras. Muito bem. Isaías, ele está aqui se referindo, vamos lá de novo para o livro, deixa eu colocar na tela. Ele está se referindo aqui ao eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu eleito, a quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Então, aqui começa falando com o servo de Deus, que esse servo de Deus tem o Espírito de Deus, que vai levar justiça até os estrangeiros. Se ele vai levar justiça
até os estrangeiros, isso significa que Israel, judeu, também vai ter a justiça, né? Agora, a escolha dos judeus, a escolha dos gentios, Deus ele não vai interferir na escolha. Então ele vai fazer toda essa obra que ele está dizendo que vai fazer. Lá no finalzinho aqui do livro, a gente vê que ele já se refere a Jerusalém, que vai ser destruída, né? Então nesse capítulo aqui de Isaías 42, ele está se referindo a muitas coisas que estão para acontecer. Aqui é um quebra-cabeça para poder você fazer a junção dessas profecias, de quem que ele está se referindo a esse servo, se referindo a essa cidade, a esses cegos, olha os cegos, a esses surdos. Então você vai entender de que é o Senhor repreendendo essas pessoas que ainda estão adorando imagens, que ainda estão surdos para ouvir a palavra dele, cegos para ver a realidade cair na real. Essa é a realidade. Tá bom? Vamos ver agora, no livro de Mateus, a conotação que ele faz do livro de Mateus, que ele faz essa conotação. Vamos ver. Mateus. Deixa eu colocar na tela novamente, para que eu possa abrir para vocês. Então tá aqui, Mateus capítulo 18, versículo 10. Vamos abrir. O que está escrito? O que está se referindo? Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse-lhe: em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como menino. Esse ser como menino é na malandragem, na maldade. Uma criança não tem maldade, né? Então na maldade você tem como ser como criança, mas no entendimento tem que crescer, tem que desenvolver, tem que ser como adulto. Então cuidado misturar as coisas. Aqui está se referindo a essa malandragem de que eles estão querendo ser maior. Quem é maior no reino de Deus? Quem vai ser o primeiro? De querer da malandragem aqui, da vaidade. Então tem que ser como criança. Criança, eu lembro de que meu irmão, ele era pequeno e eu peguei um cuecão do meu pai, vestiu nele e ele ficou assim dando risada, olhando para um para outro. Onde que um adulto vai aceitar ser ridicularizado? E ele ficou rindo. E como uma criança lá, e ele com a cirola lá do meu pai, para lá e para cá, a gente botou nele. Eu que fiz isso, eu com as meninas e ele dando risada. Isso tinha que ser filmado para ver. É porque na época não existia filmagem, não existia essas coisas, né? A gente não tinha acesso a essas coisas. Ô, meu pai. Então Jesus está mostrando que na maldade, na malandragem, na vaidade, no pecado, a gente tem que ser como criança, tem que ser inocente mesmo. Mas no entendimento, na sabedoria, tem que crescer. Ele pega essa criança, coloca no meio e diz: quem em verdade, se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior do reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos e que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço um mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo,
Ai por causa dos escândalos, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançados no fogo do inferno. Vede, aí vem o tema, né? A mensagem. Vede, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os meus anjos nos céus sempre veem as faces do meu Pai que está nos céus. Então, eu pergunto para você, a quem o Senhor está se referindo? Lá atrás, em Isaías 42, o Senhor está se referindo ao meu servo, falando meu servo. Quem é servo de Deus? O servo de Deus é o obreiro do reino. O servo de Deus é aquele que serve ao Senhor, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento. É servo do Senhor, ungido do Senhor, escolhido por Deus. Você que está aqui, você é um escolhido por Deus. É um escolhido de Deus, acabou, ninguém tira isso. Quem é que pode tirar isso de você? Ninguém. Então você é um servo de Deus. E a mensagem do versículo é essa. É que você, como servo de Deus, se alguém te fizer escandalizar, vai pagar. Só é você não se escandalizar. Não se escandalize. Porque ele disse que no final dos tempos, no final de tudo, virão muitos escândalos. Mas ai daquele por onde os escândalos vêm. Não pode ser por você, nem por mim. Tá? Então, vamos permanecer firme, forte, fiel no Senhor Jesus. E não também escandalizar. Cuidado de escandalizar. Que se você escandalizar, aí... Então você pega Isaías 42, o Senhor está se referindo tanto à cidade de Jerusalém, como ao povo de Israel, povo judeu, e está trazendo profecias e coisas que vão acontecer tanto antes da queda, como depois da queda. Até no tempo de Cristo e nos tempos de hoje tem profecias de Isaías se cumprindo. Aí você pega Mateus 18, aonde o Senhor Jesus vem e pega uma criança e diz, estão vendo essa criança? Então você vê o comparativo. Essa criança tem maldade? Tem malícia? Não. Então vocês têm que se livrarem da maldade, da malícia, do pecado de vocês, da má intenção. Que se vocês não se livrarem, não se tornarem como uma criança, no sentido da maldade, da malícia, ser uma criança, ser inocente, então você não vai ser meu servo. Olha a conexão que tem de Isaías com esse tema, essa pauta de Mateus 18. Tá bom? Pegaram? Se não pegou, então assiste novamente e vai até pegar, para a ficha cair, para você ter esse entendimento. Tá bom então? É isso aí. Então nós encerramos hoje o versículo do dia. Deixamos com todos vocês que estão participando aqui ao vivo, como também na live gravada. Deus abençoe todos vocês. Eu só quero colocar aqui, por favor, a chamada para vocês do Rio de Janeiro, que nós vamos estar no Rio de Janeiro, agora dia 6,
partir do pão e a chamada tá aqui, ó. Deixa-me colocar para vocês aqui a chamada. Atenção, ouvintes! Um convite especial para você e sua família. No dia 6 de fevereiro de 2025, às 19 horas, o Ministério Tempo de Oração convida todos para o culto de ação de graças, um encontro de fé, comunhão e gratidão, com a especial partilha do pão. O evento será realizado no Espaço Granito Casa de Festas, localizado na Rua Anchieta, número 234, em Anchieta, Rio de Janeiro. Um espaço arejado, acolhedor e familiar, perfeito para esse momento único de louvor e agradecimento. você não pode perder. E atenção moradores de Guadalupe, Parque Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Pavuna, Costa Barros, Cabral, Olinda e Paiol da Pólvora. Vocês estão convidados a fazer parte dessa grande celebração. E o melhor, Não importa a sua religião. todos são bem-vindos para juntos agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Parceria do Ministério Tempo de Oração, que também realiza orações diárias em seu canal no YouTube, sempre às 5h15, 12h15 e 18h15. Então marque na sua agenda, 6 de fevereiro, às 19 horas, no Espaço Granito Casa de Festas. Esperamos por você e sua família. Esperamos por você e sua família. Esperamos por você e sua família. Esperamos por você e sua família, em nome de Jesus. É isso aí. Esse convite todo especial. Esse convite todo especial para você daí do Rio de Janeiro. Então, no dia 6, quinta-feira, aí na Praça Granito, em Anchieta. Convide pessoas, convide os amigos, minha família, meu FAP, sabe? Família, amigos aí do Rio de Janeiro, minha família, meu FAP, meus parentes, P de parente, né? Meus primos, sobrinhos, tios, tias, enfim, vocês aí do Rio de Janeiro. E os meus irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo, irmãos de fé. Eu convido você então, para você nesse dia, estar ali presente conosco, participando desse culto de ação de graças. E também o partir do pão, tá? Eu quero pedir para vocês que puderem fazer uma doação. Nós vamos ter uma despesa para esse trabalho. E se vocês puderem fazer uma doação, mesmo que seja a doação de um livro, para poder, que eu vou levar livros, né? Então eu gostaria de fazer uma campanha com todos vocês aqui, que puderem fazer uma doação. Agora, quem puder doar mais, faça mais. Tá aqui, ó, esse livro aqui. Esse livro aqui é Tempo de Oração. Eu gostaria de fazer uma doação lá para quem não tem. Então, se você puder fazer uma doação de um livro, R$20. Então, eu vou entregar lá, evangelizar. É um trabalho evangelístico. E aí, se você pode doar 5 livros, R$100. Aí eu só posso doar 3 livros, R$60. É de acordo com a sua condição. Quantos livros você pode doar para esse trabalho que nós vamos realizar? Então só é você apontar a sua câmera para aqui, abre no seu computador o programa, abre em outro aparelho, abre o seu aplicativo do banco, vai lá no Pix, clica em QR Code no Pix, aponta para a câmera, aponta a câmera para o QR Code aqui na tela, vai abrir esse nome, Ministério Tempo de Oração. Aí você faz a sua doação.
Tá bom? Que Deus toque no seu coração, em nome de Jesus, para esse trabalho que a gente está fazendo. Quero agradecer a todos vocês que têm colaborado. Você sabe, você que tem colaborado todo mês, você que tem sido dizimista. Eu tenho orado por você todo dia. Na hora do almoço, eu estou orando pelos dizimistas. Quero fazer uma convocação agora aos dizimistas. Todo dia, na hora do almoço, você fazer uma oração pedindo a Deus para que você venha se tornar um dos maiores dizimistas desse ministério, para que nós possamos continuar pregando o Evangelho. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Clica no sininho para poder você ficar recebendo as notificações do YouTube. E que Deus abençoe seu ministério, vocês todos. Você e sua família. Tá bom? Tchau, tchau.